Olá, amigos, olá, meus amiguinhos, minhas amiguinhas. Vamos começar então a nossa aula de banco de dados. Bom, nesse conteúdo nós vamos ver então como que a gente cria comentário, vamos ver os componentes da linguagem SQL, vamos trabalhar com um pouco mais de detalhe a DDL, o Data Definition Language, vamos criar tabela. Uma vez que a gente criou as tabelas, nós vamos aprender a criar relações, e essas relações são do tipo Prime Key, Foreign Key. Vamos ter as atividades e as nossas referências para esse material aqui. Bom, para que eu possa criar um comentário na minha linguagem SQL, eu preciso então usar esse comandinho aqui. Eu uso a barra normal, o asterisco, coloco o meu comentário dentro do meu código SQL e eu fecho o meu comentário com asterisco barra. Se você usar esse padrão aqui, você faz o comentário. Assim como a linguagem de programação, na lógica de programação e até mesmo nas aulas de programações, você perceber o quanto que é importante fazer comentário de tudo aquilo que você está desenvolvendo ou você está codificando. Então, para você criar um comentário em SQL, é importante você usar a barra ou asterisco, insere o seu comentário, aí você finaliza com asterisco barra. Bom, dentro lá dos componentes da linguagem SQL, nós temos esses componentes aqui, o DDL, DML, o DQL e o DCL. Nesse slide, nós vamos trabalhar então as palavras, os comandos da DDL. O que é o DDL? Um esquema de banco de dados especificado por um conjunto de definições por meio das chamadas linguagem de definição de dados, ou a DDL, e aqui está o inglês que vocês conseguem pronunciar bem melhor que o professor. Bom, a compilação dos comandos DDL é um conjunto de tabelas armazenadas em um arquivo chamado dicionário ou diretório de dados. Trata-se de um arquivo que contém metadados sobre dados, e é sempre consultado antes que haja qualquer leitura ou modificação pelo banco de dados. Os comandos DDL permitem a criação dos componentes do banco de dados, como tabela, índices e etc. Então, o DDL, as palavras do conjunto DDL, que vai permitir que eu crie tabelas, que é a nossa aula prevista para hoje. Bom, uma das palavras para que você possa estar inserido dentro do DDL é a palavra create, alter e drop. Eu estou usando aqui a palavra table porque eu vou usar aqui o create table, vou criar uma tabela. O alter table é quando eu quero alterar uma tabela. E o drop table é quando eu quero excluir essa tabela. Percebam, fiquem atentos que o drop table ele é usado para excluir a tabela. Ou seja, eu estou apagando a tabela. Não é o comando delete. O delete eu vou apagar o que está dentro dessa tabela. Ou seja, se eu tenho uma tabela aluno e eu tenho registros de aluno, eu tenho dados lá e eu quero apagar esses dados, eu vou usar o delete. Eu fiz uma tabela, eu construí uma tabela e eu não preciso mais dessa tabela. Aí você vai usar o drop table. Eu costumo dizer que o drop table é a bomba atômica. Você só vai usar ela assim em caso extremo mesmo. Então você tem que tomar muito cuidado com a palavra drop. O drop table, o drop database, o drop é para excluir, é para acabar com essa tabela, ok? Bom, nós temos aqui os principais comandos do DDL, o create, o alter e o drop. Então, essas palavrinhas que estão coloridas são as palavras, os comandos que compõem a DDL. Então, eu posso usar o create table, posso usar create database, alter table, alter database, o drop database. Então, as palavras que vocês têm que entender, que são comandos do DDL, são essas daqui. Aqui também tem um outro exemplo que eu posso estar aplicando, o create index, alter index e o drop index. Ok? Aqui eu tenho um esquema de SQL para a criação da tabela, onde eu tenho a palavra create table, crio uma tabela, esse R é para o nome da tabela que eu vou dar. Então eu poderia estar aqui, create table alunos, o A1, D1, A2, D2 até o ANDN, esse A aqui se refere ao campo, a um atributo. Então, se eu tenho aqui create aluno, eu vou ter o A, no caso aqui poderia ser code aluno. E o D
se refere ao tipo, se ele é integer, se é varchar, se é double, se é float. Então, essa é a regra, ela é a sintaxe para a criação de uma tabela. Vou repetir de novo. O R se refere ao nome da tabela, o A se refere ao nome do campo e o D, o tipo desse campo. Então, visualize, mentalize, create table aluno, cd aluno, integer, nome aluno, varchar, endereço aluno do tipo varchar e assim por diante. Então, R é o nome da tabela, A é o nome do campo e o D é o tipo de dado. As regras de integridade, os constraints são permitidas, como prime key, chave primária, e foreign key, chave estrangeira. Ok? Aqui nós temos a criação de uma tabela chamada tabela departamento. Então percebo que a sintaxe, a forma de escrever é desta maneira. Eu abro parênteses, coloco o meu atributo, o meu campo, eu digo que tipo que ele é, coloco uma vírgula no final, vírgula, vírgula, e quando eu finalizo, alguns você tem que usar o ponto e vírgula. Nesse caso, se você fizer desse jeito, não vai ter nenhum problema. Lá na frente a gente vai estar percebendo aquela questão do ponto e vírgula. O importante que você tem que entender aqui que eu estou criando, create, uma tabela com os seus campos e os tipos. Aqui eu tenho uma constraint, uma restrição, uma integridade da minha tabela que eu estou criando a minha chave primária, prime key, cd. Então esse cd departamento vai virar uma chave primária. Aonde? Na minha tabela departamento. Aqui eu tenho a criação, então, da minha tabela cargo. Sigo as mesmas regras, abro parênteses e eu fecho parênteses. Lembra lá em programação? Abriu já uma chave, um colchete, alguma coisa, já fecha para você não se perder. Então, nome da tabela, abre parênteses e já fecha. Dentro desses parênteses que você vai começar a colocar os atributos. Nós temos aqui um comandinho, aqui uma palavrinha chamada not null. Estou dizendo que esse campo não pode ter valor nulo. Obrigatoriamente eu tenho que passar um número aqui para esse campo. Então, se eu tenho um código cargo, vamos imaginar código cargo e eu vou inserir o dado 100. 100, nome do cargo, supervisor. Valor do salário, R$2.000. Então, eu tenho aqui, ó, CD cargo, nome do cargo, o valor do salário. Aí eu passo aqui, ó, os valores. Lembra que quando o professor falou lá, se você não vai por varchar 700, então você vai estar ocupando espaço na sua memória, alocação. Procure usar um número meio que lógico. Você não vai pegar um cargo que vai usar mais do que 35 caracteres. No salário, não vai pegar um salário que tenha mais do que 11 dígitos, ok? Então, só fique atento quando você vai passar esses valores para o tipo de dado que você escolheu. Aqui nós temos a tabela funcionário, e agora eu queria que você visualizasse essas relações. Então, lá para trás, aqui, ó, eu criei a minha tabela departamento. Fiz aqui a minha chave primária, código departamento, criei uma tabela cargo, construí a minha chave primária, cd cargo. E agora eu faço a minha tabela funcionário. Então, mentalmente, visualize lá o seu MER, o seu MRN, o modelo entidade relacional ou modelo relacional normalizado. Então, onde você tem à sua esquerda a tabela chamada funcionário, e à sua direita, você tem uma tabela chamada departamento. E aí você tem que fazer aquela pergunta quando você quer construir a cardinalidade. Um funcionário pode pertencer a quantos departamentos? A um departamento. Um departamento pode ter quantos funcionários? Vários. Então, você tem uma relação de n para 1, onde funcionário, você tem vários funcionários em um departamento. E naquele departamento, em um departamento, você tem vários funcionários. É uma relação de n para 1. Quando eu vou colocar a chave estrangeira, a minha chave estrangeira, ela é chave primária em uma tabela e ela vai ser estrangeira em outra tabela. Nesse nosso caso aqui, a nossa chave primária, lá no departamento, aqui, ó, a chave primária
CD departamento, vai ser chave estrangeira lá no funcionário. Por quê? Porque um departamento pode ter vários funcionários. Elas são 1 para N. Por isso que aqui na minha tabela funcionário, eu estou criando a minha chave estrangeira. Lembra que para você criar a chave estrangeira, o mesmo campo que você tem nas outras tabelas, você tem que criar na tabela que você quer que ela seja estrangeira. Então, da tabela funcionário, eu tenho essa daqui, este campo, este. Esses dois campos aqui são chave primária nessas tabelas. Eu tenho CD cargo, a chave primária lá na tabela cargo, tenho CD departamento, chave primária lá na tabela departamento. Eu construí elas aqui, criei e eu vou fazer as minhas relações. Aqui, ó, o NR Matric é o número da matrícula do funcionário. Eu estou dizendo, então, que esse campo vai ser chave primária. E aí eu vou construir aqui, ó, FK, chave estrangeira, na tabela funcionário, no campo CD cargo. O que? Uma chave estrangeira. Qual chave estrangeira? A CD cargo. Aonde que ela está? Lá na minha tabela cargo. Então, eu vou construir uma chave estrangeira, que eu vou buscar lá na minha tabela cargo, a minha chave primária CD cargo. Aqui, ela virou chave estrangeira. E segue a mesma regra para o departamento também. Então, lá no meu departamento, eu busquei a minha chave primária no meu departamento, estou relacionando ela aqui, ó, na minha tabela funcionário, ela vai ser foreign key, chave estrangeira. Ok? Aí aqui eu tenho uma outra tabela, uma tabela chamada produto. A tabela produto, mesma regra, abro parênteses, fecho parênteses, os campos, tem que lembrar que é not null, não pode ser campo nulo. Crio um outro campo chamado nome produto, varchar 35, vai ser o nome do meu produto. E aqui nesta tabela, a minha chave primária vai ser CD produto. Nessa nossa próxima tabela, eu tenho uma tabela cliente, onde eu tenho a minha possível chave primária, meu CD cliente, o nome do meu cliente, e aqui eu já estou dizendo que a minha chave primária é CD cliente nessa tabela. Então, nessa tabela, a minha PK é o CD cliente. Aqui eu tenho uma tabela ficha, eu diria assim que, se fosse para nós modelar, eu chamaria ela de tabela pedido, onde um cliente pode comprar vários produtos e aquele produto pode ser vendido para vários clientes. Eu tenho uma relação N para N, surge então a minha terceira tabela, que eu chamo ela de ficha. E aqui eu crio os dois campos que eu tinha lá na tabela cliente e na tabela produto. Eu coloco esse campo aqui que é para manter o saldo, e esses dois campos aqui, ó, cliente e CD produto, vão acabar sendo chave estrangeira. Olha aqui. Então, na minha tabela ficha, o meu CD cliente, ó, CD cliente, vai ser chave estrangeira. Ó. CD cliente vai ser chave estrangeira. Aonde que eu estou buscando ele? Lá na minha tabela cliente, a minha prime key CD cliente. Então, a minha prime key da tabela cliente vai ser chave estrangeira aqui nesse campo CD cliente da minha tabela ficha. Ok? Isso serve também para a minha questão do produto. O meu produto, meu CD produto, é chave estrangeira nessa minha tabela ficha, nesse campo aqui, CD produto. Bom, nosso próximo passo é criar relações. Nós vamos usar o DDL. Nessa aula aqui, nós vamos criar a relação depois que eu já tenho feito uma tabela. Vamos imaginar então que a gente vai fazer aqui. Nós criamos essas tabelas, só que a gente não colocou a chave primária. E uma vez depois de criado, eu falei assim, poxa vida, esqueci de fazer a chave primária. Nós vamos aprender um comandinho para criar a chave primária depois que a gente já tenha criado a tabela. Então você não precisa dropar a tabela, dar um drop table lá. Você já fez a tabela, você vai usar o comandinho para criar essa chave primária depois que você já tenha feito a sua tabela. Então, relembrando, chave primária são restrições criadas em uma tabela de banco de dados para identificar a linha da tabela. Elas não permitirão que possam ocorrer valores duplicados, ou seja, que a mesma linha seja inserida novamente. Lembrando que chave primária tem que ser valor único, não pode repetir. Isso só ocorre caso o valor da chave primária for alterado. Aqui o conceitual, né, conforme Angelotti, a prime key é utilizada para identificar a linha da tabela. É a chave primária, ela não pode se repetir e também não aceita valor nulo.
Suas principais características são: não pode ser nula, identificará a linha, terá um índice definido, poderá ser referenciada em outra tabela a fim de definir a integridade referencial. Suas principais características também: pode ser simples, ou seja, possui um único campo, ou pode ser composta, possui 2 ou mais campos. Se a chave primária é composta, os valores de cada campo podem se repetir, mas não a combinação desses valores. E toda chave primária criará um objeto chamado constraint restrição. Essa restrição pode ser criada junto com o comando createTable, como nós já vimos lá em aulas anteriores, nos slides anteriores, eu poderia criar já junto essa restrição. Ou no nosso caso, como nós estamos fazendo agora, nós já criamos a tabela e a gente vai agora adicionar essa restrição. As sintaxes são assim definidas: sintaxe de criação de chave primária junto ao comando createTable e alterTable. É a sintaxe de exclusão de uma chave. Eu criei a minha tabela, eu vou usar o comando alterTable porque eu quero alterar alguma coisa. Esse aqui é um modelo de sintaxe. Então eu criei a minha tabela, coloquei lá os meus campos, os tipos de campo, e eu criei a minha chave primária. Isso foi o que a gente fez ali na tabela funcionário, na tabela departamento, nós já tínhamos criado e já passava os comandinhos. A ideia agora é, a partir daquela tabela, a tabela que nós vamos criar, nós vamos usar o comando para colocar essa chave primária. Então aproveite esse momento, copie esse comandinho aqui, essa fórmula, vamos assim dizer, no seu caderno, para você poder depois criar a tabela. Eu vou dar um tempo para que você possa estar copiando. Ou então você pausa o vídeo aí, anota, faz essa anotação, porque ela vai ser importante para você adicionar a tua chave primária na tabela que a gente vai fazer logo mais ali na frente, que não vai ser criado já de momento. Você não vai então colocar a chave primária na criação dessa tabela. Vai criar a tabela sem chave primária e lá na frente vai ter atividade que é para você adicionar então a chave primária. E para você adicionar, você vai ter que usar esse comando: alterar a tabela, o nome da tabela, a palavra add constraint, keyname, a prime key e a coluna que você quer que seja chave primária. Ok? Quando eu quero excluir, vamos imaginar que você fez a chave primária. Você, professor, eu fiz a chave primária, mas não era essa. Você não precisa apagar a tua tabela. Você vai usar esse comando aqui, ó, alterTable, a tabela que você quer alterar, e vai dar um drop constraint, ou seja, vai apagar aquela restrição e vai dar o nome do qual campo que você quer apagar. Veja bem, eu estou dizendo apagar o campo, não estou dizendo deletar. Você vai excluir esse campo para depois você criar um novo campo que você quer que seja a chave primária. Vamos tomar então como exemplo, já tinha falado, vamos construir a tabela pessoa. Você vai construir a tabela pessoa sem chave primária. Esse é daqui. Então você olha para esse desenho e vai construir essa sua tabela. Se você não tem acesso ao computador, não está podendo fazer na prática, faça no caderno. E assim que a gente retornar à nossa aula, você vai fazer na prática lá. Então você tem a tabela pessoa, vai ter esses campos, os tipos dele. Lembre que você não pode fazer a chave primária. Ok? Como é que você começaria? Usando os comandos DDL. Qual que é esse comando DDL? É o create. Create table pessoa. Criou então a tabela pessoa, abre parênteses, coloca esses campos, pessoa ID, not null, int, né? Int not null, nome do tipo varchar, endereço aqui você não precisa colocar lá, ele é atributo composto, você não precisa então decompor ele, criar lá endereço, faz desse jeito que está aqui, ok? Nesse momento você vai fazer desse jeito, não se preocupe com a normalização, ok? Beleza? Fez então lá suas anotações, aqui provavelmente no próximo slide eu já tenho como é que você deve escrever. Vamos ver então se você acertou. Se você ainda não fez, dá uma pausa, tenta fazer e aí depois você continua o seu vídeo para ver se você acertou. Essa seria a forma para criar então a chave primária depois que você já criou a sua tabela chamada pessoa. Olha aqui. Você vai usar o alterTable, vai alterar a tabela pessoa e vai mandar adicionar um constraint. Você vai chamar de pk, prime key, na tabela pessoa e vai dizer qual campo que você quer que seja chave primária. Esse aqui, ó,
pessoa ID. Então, comandinho para você criar uma chave primária, depois que você tenha feito uma tabela. Eu fiz a tabela e esqueci de colocar prime key. Esse é o comando que você vai utilizar. Alter table, alterar a tabela, no caso aqui pessoa, vai adicionar uma PK na pessoa. E quem que vai ser PK lá? Esse campo, pessoa ID. Feito isso, então, novamente, o comandinho. O comando acima criará a chave primária na tabela pessoa, tomando a pessoa ID como chave primária da tabela pessoa. Deve-se atentar que para que o campo pessoa ID tem que ser declarado como not null. Você tem que ter declarado esse campo como not null, pois uma das condições da chave primária é que o campo não pode receber valor nulo. Ok? Então, na nossa próxima aula, eu vou falar um pouco sobre a criação da chave estrangeira. Até lá, então, meus amiguinhos, tenham aí um bom dia e até a nossa próxima aula.